convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, fica lá no Antigo Testamento. Segundo Reis, capítulo 5, uma história muito conhecida, mas Deus tem algo novo para acrescentar à nossa vida. Segundo Reis, capítulo 5, é a história que você já conhece, a cura de Naamã, a cura da lepra daquele general sírio. Nós vamos ler apenas 3 versículos, o versículo 11, o 12 e o 13. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 11, diz assim: Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Se tivesse pedido uma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Amém. Pode sentar-se, por favor. Quantas pessoas que já disseram assim, irmãos: eu daria tudo para voltar no tempo. Possa ser que nessa noite alguém já tenha dito isso. Eu daria tudo para voltar no tempo, para consertar o que eu estraguei. Pessoas às vezes ou arrependidas ou cheias de remorso dizem isso: eu daria tudo para voltar no tempo. Tem pessoas que já disseram: eu faria tudo para ter os meus filhos perto. Eu já vi pessoas dizerem assim para mim: pastor, eu faria tudo para ter os meus filhos por perto. Tem filhos que alguns estão em outros países, morando em outro estado, e a pessoa saudosa já me disse: eu faria tudo para ter os meus filhos por perto. Tem gente que já disse assim: eu daria tudo para consertar o que se quebrou. Eu daria tudo para consertar o que se quebrou. Se quebrou a confiança, se quebrou a proteção, eu daria tudo para consertar. Uma hora isso se quebrou e eu daria tudo. O que você faria no lugar de Naamã? É exatamente o que os seus auxiliares, os seus servos, que levaram ele da Síria até Israel para ser curado, estão tentando convencê-lo a voltar e fazer o que ele se propôs fazer. E é interessante, você já conhece essa história, que quando ele sai da Síria, ele sai disposto a fazer qualquer coisa. Porque, irmãos, quando nós estamos querendo consertar algo na nossa vida, quando nós estamos querendo reparar algo na nossa vida, nós vamos fazer o que for e o que é preciso. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que estou ali aconselhando, próximas de um divórcio, e a pessoa só se despertou naquele momento, né? Aquele sinal de tragédia anunciada estava batendo a porta ali da pessoa já há um tempo. A mulher avisando, o marido avisando: olha, você precisa mudar. E aí de repente vem o pedido de divórcio. E aí quando esse susto chega, é impressionante como a pessoa que foi pega de surpresa, porque estava, como ministrei algumas semanas, né? Estava sonolenta. A pessoa se predispõe a fazer o que for preciso. Faz o que for preciso. Estava desatenta, se torna atenta. Nunca mais presenteou a outra pessoa, passa a presentear. Não dava atenção, agora dá atenção. Por quê? Porque quando nós estamos desesperados ou na iminência de perder algo, a gente faz o que é preciso. Deixa eu lhe dizer, Naamã saiu da Síria pronto para fazer o que fosse preciso.
A palavra mostra que ele carregou os seus animais com muitos presentes para presentear o tal do homem de Deus, que a menina o convenceu de que esse homem iria curá-lo. Eu anotei aqui, enquanto estava preparando a mensagem, sobre como Naamã, ele veio disposto, saiu da Síria disposto para receber a sua cura. A palavra diz que ele era leproso, era um homem de muita confiança do rei da Síria. A palavra diz que ele era um herói de guerra na Síria, porque pela mão dele, a Síria tinha conquistado muitas vitórias, ou seja, era uma autoridade notável, era um homem influente, mas a lepra estava acabando com a vida dele. Até que a palavra diz que um dia a menina que limpava a casa dele, possivelmente ali ajudando a sua senhora, a esposa de Naamã, diz para ela: olha, se o meu senhor for em Israel, lá tem um homem de Deus que vai curá-lo. E debaixo dessa palavra, o homem, gente, move a diplomacia do seu país, o homem move a palavra diplomática do seu rei. Imagine, ele fez com que a diplomacia dos dois países se conversasse e tal, e ele sai da Síria com muitos presentes, ou seja, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para receber a sua cura. A palavra diz que ele fala com o seu rei, o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel. Olha, gente, que movimento, olha a dinâmica. A gente às vezes olha para a cura de Naamã naquele momento que ele mergulha ali no rio, né? Não, toda uma dinâmica entre dois países aconteceu, porque uma menina que trabalhava na casa dele lhe deu uma dica: olha, se ele for lá em Israel, ele vai ser curado. Então ele vai, o rei da Síria escreve uma carta, manda para o rei de Israel. A palavra diz que quando o rei de Israel lê a carta, na carta estava assim: olha, eu quero que você dê um jeito de curar o meu general. Até porque nesse tempo, gente, Israel era subserviente da Síria, pagava tributo ao rei da Síria para ficar em paz. Então o rei da Síria meio que exigiu, né? Ele nem deu detalhes. Obviamente, você está falando de autoridades, né? E ainda mais quando você está por cima, você não dá muitos detalhes. A carta dizia: você precisa dar um jeito de curar o meu general Naamã. A Bíblia diz que quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as vestes, chama os seus conselheiros e diz assim: olha, vocês estão vendo que ele está procurando motivo para nos atacar? Como é que ele pede para eu curar? Eu tenho um poder para curar o general dele? Aí a palavra diz que alguém ouviu, conta para o profeta Eliseu, que tinha sido citado lá pela boca da menina, e o profeta Eliseu então manda um recado para o rei de Israel, dizendo: olha, diga ao rei que fique sossegado, pode dizer para o homem sair da Síria e vir na minha casa, que eu vou dar um jeito de curá-lo. Aí Naamã, gente, faz de tudo, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Ele monta uma caravana, enche suas carruagens de presentes para entregar para o homem de Deus, sai da Síria, viagem de muitos dias, chega em Israel. E a palavra diz que quando ele para na frente da casa do profeta Eliseu, Eliseu nem sai para cumprimentá-lo. Então vamos refletir sobre o que ele estava disposto a fazer e o que ele fez pelo milagre dele. Enquanto eu estiver fazendo, eu quero que essa pergunta ecoe no seu coração e na sua mente. Para você receber o que você está tentando buscar de Deus, o que você está disposta, o que você está disposto a fazer. Por isso que o tema da mensagem de hoje é esse: o que você faria? Porque eu olho para Naamã, eu olho para esse homem e ele está decidido: eu vou fazer qualquer coisa, mas eu só volto de Israel curado. Eu só volto curado. Eu movi a diplomacia, fiz meu rei mandar carta, saio daqui com um monte de gente, vou lá, não posso voltar sem a minha cura. Eu listei aqui o que ele fez, né? Ele tinha arriscado tudo com o rei, dando ouvidos a uma serva, acreditando o seu coração na palavra dessa serva. Já imaginou? Ele chegando para o rei dele dizendo: olha, lá tem uma menina que é escrava lá de Israel, e ela diz que lá tem um profeta que vai me curar. Eu penso que o rei olhou para ele e deve ter dito, né? Tem certeza, Naamã? A gente vai mexer na diplomacia dos dois países. Você tem? Não, tenho. Já imaginou? Porque ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo seu milagre. Gente,
o que a gente não faz para mudar uma situação da nossa vida? Aliás, eu conheço pessoas que já fizeram até besteiras para tentar mudar uma situação, não porque queriam fazer a besteira, mas estavam tão desesperados. Eu conheço pessoas, irmãos, que enveredaram por um caminho tenebroso, longe de Deus, indo para lugares que você nunca imaginou estar, mas você foi. Por quê? Num ato de desespero. Sabe, qualquer pessoa que me dê atenção e dizer para mim que tem uma solução, eu vou atrás. É a pessoa que está disposta a fazer qualquer coisa. Naamã creditou a palavra da menina, move o rei. Ele tinha colocado a diplomacia do seu país em xeque pela crença da palavra que ele empenhou da menina. Ele tinha viajado da Síria para Israel, uma viagem de vários dias. Imagina, ele era um homem ocupado, mas ele fez isso, deixou seus afazeres na Síria. Por quê? Porque ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Ele tinha selecionado e separado presentes para o profeta que iria curá-lo. Então ele não sai da Síria desprevenido, presta atenção. Ele preparou os presentes, e a palavra diz que depois de curado, ele quer entregar esses presentes a Eliseu. Ou seja, ele fez, porque ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo seu milagre. Então vamos agora chegar na porta da casa do profeta, e ele já leva um choque de realidade. Por quê? Porque a palavra diz que ele, acostumado às pessoas paparicá-lo, dá muita atenção a ele, o profeta nem sai para cumprimentá-lo. Ele já fica chocado com isso, né? Ele era um homem eminente, influente, ele era acostumado às pessoas quererem audiência com ele. Como assim o homem não sai para falar comigo? O profeta manda um recado e diz para ele, pode dizer para ele, para ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Qual foi a reação dele? A gente já leu, né? Vamos ler de novo? Abre aí novamente, por favor, a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 5. Olha qual foi a reação dele. 2 Reis, capítulo 5, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Essa foi a reação dele. Eu idealizei o milagre, chega aqui, ele não faz o milagre como eu estou esperando, ou como eu estava esperando. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando nós, irmãos, estamos dispostos a fazer qualquer coisa, de fato, às vezes a gente faz até o que não está na nossa possibilidade. Já viu como é? Por exemplo, eu já vi pessoas se endividarem, porque estão tentando resolver uma situação. Aí se endividaram, usando dinheiro que não tinha, pediram emprestado, e aí ficaram mais enrolados. Por quê? Porque quando a gente está num ato de desespero, a gente faz o que é preciso. A gente faz o que é preciso. Só que aquilo que a gente faz fazendo contas, né? Olha, eu vou fazer isso, quando eu resolver eu dou um jeito. Normalmente, quando a gente vai para um ato de desespero, mesmo fazendo o que a gente não pode, a gente vai calculando até onde a nossa mão vai. Já percebeu que é assim? Já percebeu? A gente vai calculando até onde a nossa mão vai. E o que é curioso, é que quando eu estava meditando nessa palavra, eu pensei, peraí, se esse homem sai da Síria, colocando crédito na palavra de uma menina, uma serva que trabalhava na casa dele, move o rei, move a diplomacia do país, ele move um monte de gente, e quando ele chega em Israel, que o profeta diz para ele, vá e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes, gente, de repente, ele não quer fazer. Por quê? Já parou para pensar nisso? Ele estava disposto a fazer qualquer coisa, mas quando o profeta diz para ele, mergulhe no rio, ele não está disposto a fazer isso. E é interessante que é exatamente isso que os seus servos dizem para ele, peraí, se o profeta tivesse pedido, além de tudo difícil que você fez, falar com o rei, mover a diplomacia, trazer os presentes, tudo isso foi muito difícil. Além disso, pela cura, o senhor não faria algo mais difícil? Ele está te pedindo algo tão simples, tão simples. São só 7 mergulhos, só isso. Sabe o que eu analisei, gente?
Sabe por que que Naamã não estava disposto a fazer o que o profeta estava mandando? Essa foi a minha análise. Tudo que Naamã fez, desde que saiu da Síria para Israel, para receber o seu milagre, receber a sua cura, ele estava no domínio e no controle. Tudo que ele fez. Ele tinha acesso ao rei, ele não precisava de intermediário. Ele vai lá rei. Provocar a diplomacia entre Síria e Israel, ele também tinha controle disso, ele não precisava pedir para ninguém. Então, ele estava no controle também. Mandar preparar a caravana e trazer muitos presentes para o profeta, isso também estava no controle dele. Viajar, os dias que ele viajou, estava no controle dele. Ir até a porta da casa do profeta, também estava no controle dele. E Naamã era desses. Naamã era desses. Naamã era desses que ele estava acostumado a ter tudo sob o controle dele. Aí agora ele está na dependência de um homem de Deus, o profeta do Senhor, e desse Deus. E sabe o que acontece? Ele chega em Israel também, determinando os termos do seu milagre. Você percebe isso? E por isso que ele fica chateado. Porque quando ele chega diante do profeta de Deus, que o profeta diz para ele, vai e mergulhe no Jordão, aí ele perdeu o controle. E ele vai chateado exatamente, peraí, eu saio da Síria porque eu tinha os termos do milagre. Olha o que ele diz, ele tinha que vir me cumprimentar, ele ficava em pé na minha frente, ele levantava a mão e colocava a mão na minha ferida, e depois ele orava. Como assim? Como assim Deus vai me curar nos termos dele? Não, Deus tem que me curar nos meus termos. Irmãos, esse é o maior problema das pessoas que estão buscando a Deus no desespero. Ah, meu irmão, estou pregando o evangelho há tanto tempo. E aí chega gente assim num culto como esse, porque alguém diz assim, acho que você está precisando de orar um pouco. Aí a pessoa chega e vai buscar o milagre, aí Deus começa a exigir dessa pessoa certos compromissos, certas renúncias, certas posturas. Sabe o que acontece? Imediatamente a pessoa vai embora. Como assim? Quer dizer que Deus quer fazer um milagre em mim, mas não como eu estabeleci? Não, então não serve. Aí sabe o que vai acontecer? A pessoa vai procurar essa solução em lugares onde ela possa novamente estabelecer controle. Aí ela vai pagar para receber o que ela está buscando. É ou não é assim, gente? É. Inclusive, às vezes, dentro de ambientes religiosos, tá? Quando estão oferecendo, por exemplo, para a pessoa, é só você pagar e a sua cura chega, é só você pagar e seu casamento que está enrolado vai se desenrolar. A gente faz um trabalho aqui que o seu casamento volta, aí a pessoa está no controle. Isso chocou Naamã, porque era isso que Deus queria. Perdoe a expressão que eu vou usar. Irmãos, quando nós estamos buscando milagre, a primeira coisa que Deus faz, porque Deus não depende da gente. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não depende nem de mim, nem de você para agir. Ele vai agir do jeito certo e do jeito dele. Diga graças a Deus. As pessoas não querem isso. A maioria está buscando a Deus e os milagres do Senhor e a solução para a sua vida nos seus termos, como Naamã. E ele se chocou porque o homem de Deus disse, olha, vai ser assim, do jeito simples. E isso vai te chocar, vai no rio e mergulha 7 vezes. Não, não dá para ser assim. Ele não tem que mandar eu fazer o que eu tenho que fazer. E Deus olha para ele e diz, então vai embora, filho. Você quer do seu jeito? Pode ir embora. Agora você vai continuar leproso. É o que acontece com muita gente, irmãos. Quantas pessoas que eu conheço que estão buscando o milagre de Deus. E aí quando Deus começa a colocar os termos dele para mudar a vida dessa pessoa, a pessoa simplesmente começa a arrefecer, né? A esfriar na sua fé. Ah, eu não sabia que era assim. É o que acontece com Naamã. É o que acontece com ele. Então ele está indo embora. O bom é que Deus, ele sempre usa pessoas. E se nós estivermos dispostos a ouvir, o que é que diz a palavra de Deus no livro do profeta Isaías? Se vocês estiverem dispostos a ouvir, comereis o melhor da terra.
Pessoas arrogantes, irmãos, não estão dispostas a ouvir. Olha para mim, elas querem o favor de Deus, elas querem o milagre de Deus, mas do jeito que elas determinarem. Com Deus não é assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu separei aqui alguns exemplos na Bíblia. Todas as vezes que grandes milagres aconteceram, Deus estabeleceu os termos e as pessoas que estavam dispostas a fazer, fizeram exatamente porque estavam desesperadamente buscando milagre. Quer ver? Lembra do cego que Jesus, quando o encontra, a palavra diz que ele cospe no chão, faz lodo com o barro e passa nos olhos do homem? Gente, muitos cegos Jesus curou só colocando a mão, só dizendo para ele, abra-se os olhos, e o milagre aconteceu. Mas a palavra diz que aquele, Jesus cospe no chão, faz lodo com o barro, passa nos olhos do homem e diz para ele assim: vá e se lave no tanque de Siloé. Eu gosto demais desse detalhe do milagre. A palavra diz: indo ele e se lavando, voltou curado. Por quê, gente? Por que ele foi e se lavou? Porque ele estava pronto a fazer o que fosse preciso para receber o seu milagre, nos termos de Deus. Lembra dos leprosos, aqueles 10 que a palavra diz que Jesus os encontra na entrada do povoado de leprosos? Eles vêm gritando: mestre, tem misericórdia de nós. Eles eram iguais Naamã, leprosos, viviam fora da sociedade, viviam uma vida social completamente separada. Aí o que é que Jesus diz para eles? A palavra diz que Jesus diz para eles: vão e se mostrem aos sacerdotes. Jesus não orou, não disse que eles iriam ficar curados. A palavra diz que Jesus só disse: vão e se mostrem aos sacerdotes. Aí qual é o detalhe do milagre? A palavra diz que indo eles, enquanto iam, foram curados. Deixa eu perguntar para você, por que eles foram? Porque eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo milagre dele, não nos termos dele, no modo que Jesus mandasse. Você lembra daquele paralítico que Jesus curou em sua casa? Que a palavra diz que 4 homens trouxeram o paralítico. Quando chegaram na porta da casa, como a gente diz aqui no Nordeste, né, a casa estava assim, de gente. Tentaram entrar pela janela, pela porta, não conseguia chegar perto de Jesus. Os 4 amigos dão um jeito, sobem no telhado, tiram toda a palha ali, a telha, olharam onde Jesus estava. Os 4 pregaram a corda, baixaram o homem exatamente onde Jesus estava. Jesus está aqui pregando, o homem está aqui. Jesus diz o que para ele? Filho, perdoados estão os teus pecados. Aí começam a censurar Jesus. Como é que ele pode querer perdoar pecado? E Jesus diz assim: vocês estão me censurando? Que é mais fácil dizer que o pecado do homem está perdoado, vocês não veem pecado perdoado? Ou é mais fácil dizer para ele: levante e ande? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado e para curar. Aí ele diz para o homem: levante, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Gente, por que aqueles 4 amigos tiveram todo esse trabalho de trazer o homem na maca, destelhar a casa, abrir um vão, descer o homem na frente de Jesus? Por que eles fizeram isso? Porque eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa. Já imaginou quando eles estavam lá destelhando, o que eles devem ter ouvido? Todo mundo ali ouvindo Jesus. Imagina, são 8h44. Aí a gente está aqui ouvindo, de repente alguém começa a abrir aqui o telhado, fazendo barulho, poeira caindo na sua cabeça. Está tão bonzinho assim, né? Um friozinho, uma palavra menos. Já imaginou? Você ia ficar feliz? Gente, aqueles 4 devem ter ouvido horrores. Mas por que eles continuaram? Porque eles estavam dispostos a fazer qualquer coisa pelo milagre do amigo. E eu quero te perguntar: qual é a tua disposição para fazer o que você precisa fazer, para que essa solução que você está buscando em Deus chegue na sua vida? Para algumas pessoas o Senhor só está precisando que você seja humilde, para reconhecer os seus erros. Você está tentando restituir sua família, mas você não reconhece o quanto você já errou. Ah não, pastor, isso não. Então tá, deixa eu te dizer com muito amor no meu coração, Deus vai fazer com você o que Ele estava vendo e fazendo com Naamã. Meu filho, quer voltar para a Síria? Volta, mas volta leproso, tá? Porque de mim você não tem nada.
E Deus, quando faz isso, irmãos, Ele faz de forma didática, com amor, para nos ensinar uma lição poderosa. Porque o que Deus mais queria mudar em Naamã era o seu coração dominador, dominante. Ele queria fazer tudo e tudo nos termos dele, do jeito dele. Até para ter o favor de Deus, ele queria dizer para Deus como era que Deus deveria agir. E Deus olha para ele e diz: tá bom, a porta da frente é a serventia para ti, amigo, pode voltar para a Síria. A sorte dele foi aquele seu auxiliar, que disse para ele: por favor, você já fez tanta coisa, já moveu o rei, já moveu diplomacia, já trouxe presente, trouxe essa caravana, olha quanto tempo você já gastou, só 7 mergulhos você não quer fazer? Faz, pelo amor de Deus. É o que Deus está dizendo aqui para algumas pessoas: pela tua família, faz alguma coisa. Para esse casamento ser restaurado, faz alguma coisa. Para as tuas finanças serem consertadas, faz alguma coisa. Irmãos, nós precisamos estar dispostos a fazer o que precisa ser feito. Mas nós estamos querendo o favor de Deus e ainda queremos que Deus faça do nosso jeito. Não vai acontecer. Não é desse jeito. O homem teve que ir no tanque e lavar-se. Os leprosos tiveram que ir até os sacerdotes e voltaram limpos. Os 4 amigos tiveram que levar o amigo até o telhado e descê-lo até Jesus. Por quê? Porque estavam dispostos a fazer o que tinha que ser feito. Lembra da mulher do fluxo do sangue? 12 anos com uma enfermidade. E por causa daquela enfermidade, ela vivia completamente excluída. Se ela saísse em público, ela seria apedrejada. Era isso que dizia a lei. Até que um dia ela fica sabendo de Jesus e ia passar. Você conhece a história, né? Ela faz a conta, faz os cálculos e ela diz: se eu entrar aí na multidão, chegar perto dele, eu nem preciso pedir, porque não vai dar tempo. Se me perceberem, porque a mulher, ela tinha roupas características de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E a lei dizia que se ela saísse em público, ela podia ser apedrejada. Então ela tinha que fazer um cálculo rápido. Eu preciso passar desapercebida, eu só preciso chegar perto dele, eu só preciso tocar na roupa dele, só isso. Se eu tocar na roupa dele, eu sei que eu serei curada. Eu tenho que ser rápida, precisa, mas eu estou disposta a fazer o que for preciso. Eu não quero mais viver me escondendo. Eu não quero mais viver nessa situação. E foi o que ela fez, o que tinha que fazer. Entra na multidão, em silêncio, tentando se desviar da multidão que apertava Jesus, até que de repente ela toca na roupa. Entenda, tá? Nem foi na roupa. Foi no tefilim, as franjas da roupa de Jesus. Todo judeu, se você já viu um judeu ortodoxo, ele usa umas tranças, que eles chamam de contas de oração. Foi ali que ela tocou. Quando ela toca naquele cordãozinho que saía da roupa de Jesus, Jesus simplesmente para. A multidão também. E ele pergunta: quem foi que me tocou? Pedro diz: mestre, quem te tocou? Olha a multidão, está te apertando. Tanta gente do teu lado, e o Senhor está perguntando quem lhe tocou? Jesus: não, alguém me tocou. Me tocou porque de mim saiu algo diferente. A mulher toda receosa, toda com medo, diz: mestre, foi eu que te toquei. Jesus diz assim: filha, a tua fé te curou, vai em paz. Aquela mulher estava sob a ameaça de ser apedrejada, se fosse descoberta seria morta, mas ela estava disposta a fazer o que fosse preciso. Naamã não. Naamã não. Quando Eliseu desmonta a imagem que ele criou do jeito de Deus realizar o milagre na vida dele, quando aquela imagem é desmontada pelo profeta, ele diz: então não, então agora eu não quero, então eu vou voltar para a Síria. Aí começa a falar mal do profeta, começa a falar mal dos rios de Israel, começa a falar mal do homem que não saiu para cumprimentá-lo. Gente? E ele está indo embora, sem cura, sem milagre, leproso, para a vida continuar do mesmíssimo jeito. Quantas pessoas têm vivido assim, irmãos? O Senhor tem dado pista para algumas pessoas: olha, o que você precisa fazer é isso. Está disposta
Está disposto, o caminho do milagre é esse aqui, ó. O caminho do milagre é esse aqui. Era isso que Eliseu estava dizendo para Naamã. Mas ele não quis. Quando o seu auxiliar diz isso para ele, e eu quero só ler isso aqui para a gente encerrar, vamos voltar aí para o texto que a gente leu, 2 Reis, capítulo 5. Versículo 12. Não são os rios Abana e Fafá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, e ainda vai embora furioso, viu? Veio pedir um favor a Deus e ainda sai com raiva de Deus. Conheço gente assim, tá? Pedindo misericórdia para Deus mudar a sua vida, restaurar seu casamento, consertar o que foi quebrado. Mas quando Deus não faz nos seus termos, a pessoa sai chateada. Foi o que aconteceu com Naamã. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Irmãos, de fato, eu conheço muitas pessoas enveredando por caminhos que são caminhos difíceis, tem tornado a vida da pessoa mais atribulada. A pessoa sabe que esse caminho que está trilhando está te levando para longe de Deus, mas como você não quer fazer nos termos de Deus, você está tentando dar seu jeito. Era o que Naamã estava fazendo, né? E os seus auxiliares estavam implorando para ele: olha, ele não pediu nada, você já fez coisa mais difícil, saiu da Síria, fiz tudo isso, você está pedindo isso, o senhor não faria? Se fosse mais difícil, o senhor não faria? Eu penso que ele, na teimosia, né, no auge da sua teimosia, deve ter pensado: eu faria. Então pronto, tá bom, manda a carruagem, dá meia volta. E agora ele volta, vai para a margem do Jordão. Eu estava vendo essa cena exatamente hoje. Tem tantas cenas, né? Em filmes, novelas, séries. E é tão lindo ver esse. Eu estava vendo exatamente hoje. E o ator que estava representando Naamã, era impressionante a cara dele de mau gosto. E eu acho que ele estava exatamente representando Naamã naquele momento. Desceu, mas não desceu muito gostando do que estava fazendo. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que Deus, Ele pede, Ele ordena, Ele indica que a gente faça, que a gente vai fazer mesmo sem gostar muito, meu irmão. Mas pelo nosso milagre, você faria? Pela solução que você está pedindo a Deus, você faria? Você pagaria um preço para ter isso que está hoje trazendo uma angústia e um vazio no teu coração? Isso que está roubando a tua paz. Se fosse para você ter a paz de volta, você faria? Faria, então faça, mesmo sem gostar, mesmo que isso quebre o seu orgulho, mesmo que isso exija de você uma humildade que faz tempo que você não tem. Imagina, Deus está tentando restaurar o teu coração humilde, então faz. Eu acho demais porque a cena que eu vi do ator, e ele descia assim com aquele mau gosto, mal-humorado, repreendendo os seus servos, e ele desceu, tirou a roupa, entrou nas águas, e não era um mergulho só não, tá gente? Eram 7. Porque é a forma de Deus quebrar o nosso coração. Quando a gente está no caminho do milagre, é a forma de Deus ir nos restaurando. Agora, meu irmão, minha irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Depois que a gente obedece, depois que a gente caminha nos termos do Senhor, não nos nossos, depois disso, é impagável. Sair das águas com a vitória, sair das águas com a solução, sair da situação com, de fato, olhando para Deus e dizendo: meu Deus, o Senhor é demais. Por que eu fui teimoso por tanto tempo? Por que eu não te ouvi antes? Por que eu não fiz como o Senhor quis antes? Isso só me trouxe sofrimento, isso só machucou meu coração, só machucou a minha alma. Irmãos, esse era o sentimento que Naamã retornaria chegando em casa. Já imaginou? Ele chegando em casa sem ter tornado seu coração humilde? Está entrando em casa, a primeira coisa que vocês acham que ele ia ouvir era o quê? A mulher. E aí? Como foi lá, meu amor? Agora ele imagina ele explicando para a mulher.
Já imaginou? Eu acho que ele só voltou mais por isso, gente, porque para explicar para a mulher que ele não estava curado, porque se negou dar 7 mergulhos, gente, ia ser a terceira guerra mundial. Já imaginou ele chegando lá, a mulher, e aí, foi curado? Não, não foi não. Você imagina, o cara disse para eu mergulhar 7 vezes, isso é coisa que se peça. A mulher ia mandar ele voltar, não ia não, gente? Claro que ia mandar. Mas ele ouviu, teve a humildade de ouvir. Gente, muitos milagres, muitas soluções na nossa vida, Deus já começa a fazer acontecer quando a gente tem a simples decisão de ouvir as pessoas. Aliás, eu conheço muitas pessoas que estão encrencadas porque você parou de ouvir quem te ama, quem se preocupa com você. Eu acho demais porque eu já falei isso várias vezes ministrando essa palavra, né? Eu acho, gente, que Naamã era um homem muito gente boa. Eu acho que ele era um cara muito gente boa. Porque imagina, gente, a menina empregada se preocupou com ele. Se ele fosse um cara ruim, você acha que essa menina estava preocupada com a cura dele? O auxiliar dele, quando estava vendo ele voltando ainda leproso, se preocupou. Disse, não, ele não pode voltar para casa desse jeito. Por favor, me ouça. Faça só isso. Mergulha lá, homem. Mergulha lá, só são 7 mergulhos. E ele vai lá, mergulha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a palavra diz que quando ele se levanta na 7ª vez, a sua pele estava com a pele de um bebê, de uma criança. Já imaginou o semblante daquele homem que deu o primeiro mergulho carrancudo? Sem querer, de mau gosto. Você já orou de mau gosto? Eu já orei de mau gosto. Comecei a orar dizendo, Senhor, eu só estou orando porque o Senhor está mandando eu orar. Não queria orar. E Deus devia estar olhando para mim e dizer, vai rapaz, ora logo, porque eu já quero fazer um milagre na tua vida. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, só ora. Só ora pelaquela pessoa. Deixa eu te dizer, só ora pelaquela pessoa. Ah, pastor, não, só ora. Só ore. Não consigo nem citar ela, nem o nome. Ore dizendo, meu Deus, abençoe aquela pessoa. Ajuda ela a entender o mal que ela me fez. Só ore. Mesmo com mau gosto. Gente, eu já orei por gente que me machucou com mau gosto. Mas o resultado é extraordinário. Porque Deus resolve tudo. Deus não deixa os seus filhos sós. Deus não deixa os seus filhos sem resposta. Quando nós estamos dispostos a fazer o que é preciso. Diga para a pessoa do seu lado, faz o que é preciso. Fique em pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para esses poucos minutos que nos restam, nós orarmos. Orarmos e fazermos não do nosso jeito. Inclusive eu quero te ensinar a fazer uma oração que você não quer muito fazer. É aquela oração que a gente diz para Deus assim, meu Deus, eu só estou orando porque o Senhor está mandando, mas o Senhor sabe que eu não quero. Deixa eu te dizer, essa oração também é válida, tá? Aliás, eu acho que é essa oração que Deus mais ama, porque Ele vê a sinceridade do nosso coração. A pior coisa, gente, falar com Deus é com hipocrisia. Mas dizer para Deus, Senhor, eu não quero fazer. Já teve jejum que eu fiz na minha vida, Senhor, eu não quero jejuar, mas estou fazendo porque o Senhor está me instruindo a isso. E o resultado foi maravilhoso. Eu quero te orientar nessa noite, a você fazer isso. A você ter uma conversa com Deus que não é muito agradável para você. Gente, Naamã mergulhar as 7 vezes no Jordão, deixa eu te dizer, não foi muito agradável para ele. Mas ele fez. Mas ele fez. Porque ele estava disposto a fazer o que fosse preciso. Feche os teus olhos. Se você puder, num gesto de fé, traz assim as tuas 2 mãos na altura do teu coração. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar contigo. Eu me humilharei, como criança eu serei, como criança eu serei. Mas olha para mim, meu Deus. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha para mim, mas olha pra mim, eu me humilharei.
pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão. Não me importa a multidão. Diga isso. Só eu sei. Só eu sei. Só eu sei. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver. Oh, meu Deus. Mas não posso deixar sem me perceber. Pra ele não importa Não importa a multidão. Só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim. Olha pra mim. Se você puder fazer isso, dobre os seus joelhos agora. Se você Olha puder. pra mim. Se você não puder, pode se sentar, pode ficar em pé. Você que está em casa também, se você puder, dobre o seu joelho. Dobrar os joelhos é uma parte do que a gente precisa fazer, porque é um gesto de fé, é um gesto de completa entrega. Você está dizendo para Deus: meu Deus, eu estou à mercê da tua vontade. Você canta essa canção e diz: eu farei o que for preciso. Diga isso agora na tua oração. Na minha oração que eu te indiquei, que eu te orientei para você fazer mesmo, falando coisas que você não quer falar ou não queria falar, fale agora com Deus. Oh meu Deus, o Senhor sonda o nosso coração, o Senhor sonda a nossa alma, o Senhor sabe que tem coisas que de fato nos deixam desconfortáveis, mas o nosso milagre, meu Deus, ele não depende do nosso conforto, pelo contrário, tem milagres que vão provocar em nós sérios desconfortos, mas nós estamos dispostos, como diz essa canção, nós estamos dispostos, Senhor, meu Deus, pela cura, pela restauração da família, no nome de Jesus. Faça pais, meu Deus, serem humildes para pedirem perdão aos seus filhos. Façam filhos serem humildes para reconhecer e pedir perdão aos seus pais. Faça essa pessoa, meu Deus, que tem dito há tanto tempo que é o outro que tem que vir pedir perdão, essa pessoa provoque a conversa, essa pessoa provoque a reconciliação. Nós faremos o que for preciso. Sim, meu Deus, nós estamos nos humilhando diante do Senhor. O que for preciso fazer, nós faremos. Assim como Naamã foi orientado pelos seus servos, que disseram para ele: o Senhor já fez coisas mais difíceis. O Senhor já fez coisas mais difíceis pela sua cura. Por que o Senhor não faz isso? Eu estou orando, meu Deus, nesta noite, por pessoas que já enveredaram por caminhos muito difíceis, porque estavam buscando uma solução. Eu estou orando por pessoas, meu Deus, que já se afastaram de Ti, já andaram por veredas tenebrosas, já tomaram decisões que nunca imaginaram tomar, no desespero para resolver uma situação, e agora estão diante de Ti, meu Deus, prostradas, ajoelhadas, e sabem exatamente o que precisa ser feito. Meu Deus, nós faremos o que for preciso para Te ter, para ter o Teu olhar, para ter a Tua atenção, para ter o Teu favor, para ter o Teu milagre. O que for preciso, meu Deus, olha para nós, nos humilhamos na Tua presença e pedimos: olha para nós, olha para essa família, meu Deus, olha para esse marido, olha para essa esposa.
Ah, meu Deus, olha para os filhos, olha para essa família, olha para esse homem, olha para essa mulher. Nós estamos prostrados diante de Ti, dizendo: faremos o que for preciso para ter o Teu olhar, o Teu favor, a Tua graça, o Teu milagre. Estamos aqui, meu Deus, simplesmente pedindo: olha para nós. E vamos sair daqui. Ah, meu Deus, nós vamos nos levantar dessa oração, assim como Naamã se levantou daqueles 7 mergulhos, uma solução, meu Deus, com o Teu favor, com a Tua graça, no nome de Jesus. Eu declaro essa bênção sobre a vida deste homem, adolescente, jovem, mulher, criança, que ora de forma sincera neste momento. Faremos o que for preciso. Eu farei o que for preciso No nome de Jesus. Casas estão sendo visitadas agora, meu Deus. O Senhor está visitando aquele quarto agora. Nós cremos nisso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Fique em pé no seu lugar. Levante-se no seu Eu farei o que for preciso para te ver. Eu farei o que for preciso, meu Deus. Sem me perceber, não importa a multidão. Só eu sei o que eu preciso. Se eu preciso do Teu olhar, do Seu Diga mais uma vez: eu farei. Eu farei o que for preciso para te ver, Pois não posso deixar que siga. sem me perceber. Não importa a multidão. Não importa a multidão. Eu farei. Só eu sei o que eu preciso. Eu preciso do Teu Eu olhar. preciso do Teu olhar, do Teu olhar. Peça pra Ele: olha pra mim. Olha pra mim. É o nosso pedido, meu Deus. Olha Nosso pra último pedido, nosso único pedido. Olha pra mim. Senhor, olha pra mim. Pois eu preciso do Teu olhar. Eu preciso do Teu olhar. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Bendiza o nome do Senhor. Obrigado, meu Deus. Estamos dispostos a fazer o que for preciso. Obrigado por essa palavra que reacende no nosso coração a chama e a esperança. Obrigado, meu Deus, porque é assim que o Senhor nos reaviva. É assim que o Senhor reacende a fé no nosso coração. Tenho certeza que todos vão sair daqui, meu Deus, com essa convicção: fazer o que for preciso, nos Teus termos, não nos nossos termos, nos Teus termos, não nos termos do maligno, porque às vezes, meu Deus, o maligno está apontando atalhos, está apontando, meu Deus, soluções simples que parecem vantajosas. Livra-nos disso. Livra o coração desse homem, dessa mulher, de qualquer atalho. Nós faremos o que for preciso para agradar o Teu coração, como Naamã fez. E volta para casa, meu Deus, e volta para casa com o seu milagre, com a solução definitiva. A Tua palavra diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. O Senhor, quando abençoa, o Senhor não faz ter efeitos colaterais. O Senhor abençoa e pronto, e ponto final. É assim, meu Deus. É assim que recebemos as Tuas ricas bênçãos. Leva-nos em paz. Nos dá um restante de noite muito abençoado. E sabemos que o Senhor abençoa e ponto final. É nisso, meu Deus, que nós confiamos. Obrigado, te agradecemos. Leva o Teu povo em paz. No nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo continue guiando e direcionando aqueles
que confiam em Ti. Essa é a firmeza e a confiança do nosso coração. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe, ótima noite. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus está aí na frente. Deus está aí na frente. Deixa Ele fazer do jeito dele. Vai em paz.